muito boa noite. Vamos entrando na câmera em 3, 2, 1. E cá estamos. Muito boa noite, meu povo. Deixa eu baixar um pouquinho mais a música tá na loucuragem aqui. Pronto. Boníssima noite. Eu sou Titânia Tef. Vocês já devem me conhecer, já que estão aqui no meu canal, ou se estão vindo pela Naomi não me conhece. Eu sou Titânia Tef, sou uma pessoa trans, não binária, bissexual, não monogâmica. Meus pronomes são neutros, tá? Tatuagemzinha aqui pra ajudar. E hoje eu recebo ela, que é uma das criadoras de conteúdo e RPG mais importantes da nossa cena, Naomi. Olá, gente. Que entrada, tô lisonjeado. Boa noite, pessoal. Eu sou a Naomi, eu sou uma mulher trans, bissexual, fraissexual, inclusive. Presente a atividade fraissexual, a única do Brasil, talvez. E estou muito feliz de estar aqui no canal de uma pessoa muito querida pra mim, que é Tef. E boa noite, galera! Estou aqui como escritora de RPG hoje, como autora. A Naomi já teve aqui no canal de algumas formas, ela teve como host por trás das câmeras da mesa de Baldur's Gate, Descida ao Avernus. Já teve como jogadora, especialmente na mesa de Monster Hearts, que aliás, estamos concorrendo com a melhor história, né? Melhor campanha, melhor história lá no D20 Awards. E boas-vindas, Chayulan, e boas-vindas, Esk Laura. Quem será que é essa? Laura é minha namorada. Quem será que é, né? Quem será que é? Coisa mais fofa. Oi, meu amor, beijinho pra você. Eu te amo tanto. Ai, casalzinho, coisa mais fofa do mundo, né, gente? Exaltar um casalzinho. Você viu que ela fez um edit pra mim hoje? Sério? Igual aquelas de K-pop. Muito legal, cara, no meu Twitter. Ai, que perfeição. E no meu Instagram e no meu status do WhatsApp. Tá em todos os... Sensacional. Fala ela no chat, que coisa fofa. É isso que é bom. Mas enfim, estamos aqui para falar, né, do que a Naomi está trabalhando hoje, né, um RPG bem singular. Eu vou soltar a mesa loft. Olha só, rapaz, e já chegou o Angelus mandando ver um gift sub pra Esk Laura. Chegando, né? Olha só! Amo demais. Aproveite seus emotes novos, especialmente da lambida, do twerk, da véia. Provavelmente são emojis viados, então ela vai gostar. São emojis bem enviados. Oi, Michelade, boa noite. Michelade também tá com a gente sempre aqui. Mas vamos lá, você tá trabalhando com RPG há quanto tempo, Naomi? Há quanto tempo? Desde 2018. Foi em 2018 que eu entrei no Contos Lúdicos, que é um projeto sociocultural de RPG. E lá eu comecei a fazer parte da organização de eventos de RPG. E de 2018 para cá eu tenho cada vez mais diversificado o meu trabalho com RPG. Até que, no ano passado, esse ano, eu cheguei ao ponto de ser autora de escrever. E também diversificou o seu trabalho como gestor de RPG, mas está ajudando a diversificar. Cara, o Angelus tá que tá, né? Mandando gift sub pra Michelle. É isso aí, eu quero manes. Todo mundo que é da minha gangue chegou aí e ganhou. Mas você está ajudando a diversificar o nosso cenário de RPG, né? O máximo que eu posso. É aquela coisinha que... Só de estar presente já é uma grande coisa, né, a gente? Mas tu tem feito um trabalho muito bom em apresentar RPG para mais pessoas. E agora, através do seu novo RPG, você pretende atingir que tipos de pessoas? 2 tipos de pessoas. Bom, vamos começar deixando claro que o CDR é um jogo sobre cadeia. É o primeiro jogo de RPG do mundo inteiro que é sobre cadeia. Eu desafio o chat a encontrar outro, porque eu não encontrei. Se alguém encontrar, me avisa. Porque toda a campanha está sendo baseada no fato de que é o único do mundo. Então, se tiver outro, avisa.
Aviso escondido. E é um jogo que se utiliza muito da cultura da periferia brasileira. Então, eu quero atingir 2 públicos. O primeiro é o público pagante, que é a bolha do RPG que a gente já está acostumado, que é composta majoritariamente por homem, branco, cis, hétero, essa galera realmente que é privilegiada e que não tem contato com o mundo fora dessa bolha. Tanto não tem contato que não existe no mundo inteiro nenhum outro jogo de cadeia. Então, a proposta é dar um jogo para essa bolha que saia do padrão que a gente está acostumado, aquele padrão europeu, né, eurocentrado, e que cause reflexão, que faça a pessoa querer se educar. O CDR não é um jogo que educa. Eu nunca fui presa, eu sou advogada, mas eu nem trabalho com criminal. Então, eu tenho revisão sensível, eu tenho pessoas da periferia comigo trabalhando, mas eu não sou da periferia, eu não tenho esse poder de educar sobre. O que o CDR é uma provocação para a pessoa se interessar pela cultura, pelos fenômenos e ir atrás de se educar sozinha, porque todo mundo é adultinho, todo mundo pode se educar sozinho, né? Uhum, muito bem. Então, esse é o primeiro público que eu quero atingir. E um dos motivos de eu querer atingir ele é que eu preciso de dinheiro. Nossa, grande motivo. Assim, é muito bom fazer RPG por paixão, mas toda paixão, quando vem com a possibilidade de te alimentar, é boa, né? Pois é. E o livro só vai existir com dinheiro também. Assim, a gente não vai receber tanto, a equipe não vai receber tanto, a gente tá ganhando bem pouco, porque a gente quer fazer o livro existir. Então todo mundo da equipe, não só eu, toda a equipe tá se sacrificando um pouco para fazer o projeto dar certo. Agora, outro público que eu quero atingir é o público que não gosta de RPG. E eu tenho uma historinha para contar. Por favor. Eu namorava com uma menina chamada Kate. Você conheceu a Kate? Conheci. Ela era muito sua fã, by the way. Ela te adorava. Ela não é mais? Ela ainda é, só que eu não sei, já não falo mais com ela. E quando a gente namorava, o que a chata, que sou eu, faz com as pessoas que namoram? Vamos jogar RPG juntas? Vamos, eu amo RPG, vamos lá. Peguei ali os meus jogos favoritos, cara, e fui apresentando pra ela. E ela não gostou de nenhum. Por quê? Porque a Kate, ela vem da periferia. Ela, os amigos dela, vêm da quebrada. E tem muito orgulho disso. Só que o que acontece? As referências que eu tenho e as referências que eles têm são diferentes. Uhum. E eu apresentei vários jogos pra ela e ela não quis jogar nenhum, não gostou de nenhum, não se entendeu com nenhum. Eu pensei, não tem nenhum jogo pra jogar com ela, vou criar. Então aí eu peguei um tema que eu já gosto desde sempre, que é a cadeia, né? Eu sempre gostei de Prison Break, de Orange is the New Black, Carandiru. Tu tem bem cara de quem escuta Racionais também. Adoro Racionais. Então. Irmandade no Netflix eu super indico. E já gostava desse tema. E aí comecei a frequentar. Isso parece muito uma coisa de turismo branco, mas eu vou falar igual. Comecei a frequentar a periferia, cara, e me senti muito mais confortável do que aqui no meu bairro classe média alta, sabe? Um lugar muito mais acolhedor, um lugar muito mais caloroso. As pessoas são muito mais legais, as pessoas não são babacas, sabe? Então... Te entendo perfeitamente, porque a diferença entre viver na classe média aqui e ir, por exemplo, para Porto Alegre, na minha house de ballroom, que fica dentro de uma ocupação, é outra coisa, sabe? Você estar em pessoas realmente diversas, que vêm de uma outra realidade que a sua. Então, por exemplo, é uma ocupação, né? Uma delas está regularizada, eles estão com outra. Aliás, amanhã vai ser a audiência da regularização da outra ocupação que eles têm, que é Ocupas de Boy e tal, estão atrás de regularizar para poder ter eletricidade, para poder abrigar as pessoas e tal. É muitas coisas que a gente, tipo, take for granted, né? Tipo, que vida fácil, sabe? Não ignora, assim. E a gente, por ter essa divisão social, a gente não consegue esse contato com as realidades. E faz muita diferença, né?
Esses lugares fazem a gente entender de verdade o significado de comunidade. E então eu pensei assim, vou criar um jogo que converse com essas pessoas porque eu amo elas. Então comecei a consumir muito mais mídia mesmo, conteúdo, documentário, livro, etc. Tanto que a Laura diz que adivinhou que eu gosto de Racionais, é verdade, eu gosto muito. Mas eu comecei a ouvir Racionais por causa do CDR. A ouvir mais, assim. Comecei a ouvir quando comecei a frequentar a periferia, nunca tinha ouvido antes. E CDR, basicamente, eu falo assim, vou escrever CDR, boto ali estilo cachorro pra jogar, pra escrever, que é uma música muito completa, porque eu sou furry e eu tô escrevendo sobre... Então, perfeito. E aí escrevi o livro, assim, recheado de gíria, recheado de manejos dessa cultura, né? Recheado de música. E trouxe a Kate como a minha revisora sensível, só que ela é mais que isso, ela é basicamente coautora do livro. Que ela da me hora. ajudou a criar tudo, assim, a criar de um jeito que ela gostasse, né? Eu fiz a parte do game design, porque ela não conhece, não tem esse know-how, mas eu fui consultando ela para criar o clima do livro, a lore. Não tem lore, assim, né? Ele é bem... É um pano de fundo, né? Exato. E aí criamos um jogo que eu acho que conversa com esse público. E ainda por cima fizemos um esforço muito grande para ele ser barato, acessível. Ele é o mais barato que a gente pôde. O apoio máximo custa R$50, o que é bem mais barato que a média. E a gente não conseguiu diminuir mais, senão diminuiríamos. Tem toda a questão. Deixa eu silenciar meu celular que tá dando shade aqui pra gente. Você não pode fazer um jogo sobre periferia que não seja acessível, né? Exato. Não tem como. E vocês planejam liberar alguma forma gratuita dele mais adiante? Porque afinal de contas tá em financiamento pra poder fazer o jogo existir. Vocês pretendem fazer uma forma de aquisição acessível do PDF, por exemplo? Planejei muito depois do financiamento, porque eu não sei se vai financiar, né? Sim. Ainda não é 100% de certeza, mas o nosso orçamento é para eu imprimir 100 livros, independente de quantas pessoas apoiarem o livro físico, porque sai mais barato na gráfica, igual. Sim. De qualquer forma. Então, dependendo de quanto livro sobrar comigo, eu pretendo, sim, distribuir gratuitamente em alguns lugares. E PDF, eu não tinha pensado nisso, mas é uma ótima ideia. A editora Chá fez um esquema lá do Transliterações, aqueles contos trans que eu editei, de pague quanto quiser pelo PDF, né? Então, fica aí a dica, né? Claro que, obviamente, tem que vir com a editora, né? Mas... E assim, o CDR não tem editora, né? Editora sou eu. Então, tem que vir com a editora. Não fala nada sobre ser de graça enquanto não financiar. Tem que pagar, gente. Tem que pagar, só pagando. No caso, a gente tem que fazer o projeto existir. Exato. As pessoas não podem fazer nada de graça, porque é um trabalho pesado. Porque se eu não financiar, eu não vou conseguir pagar arte interna, não vou conseguir pagar diagramação, não vou conseguir pagar nada. E é uma chance da gente investir do RPG aqui, feito aqui no Brasil, com participação das pessoas do Brasil, pra fazer aqui. Né? Então, é um diferencial bem grande. O Brasil, se esse livro financiar, o Brasil vai ter publicado o primeiro jogo de cadeia do mundo. E é uma realidade, assim, que a gente se acostuma a ver, por exemplo, a realidade prisional dos Estados Unidos, por causa da mídia e tal. Lá é pesado, mas aqui na América Latina, na verdade, né, não só no Brasil, tem a herança colonialista muito mais pesada, tem a herança escravocrata muito mais pesada do que lá. E a gente tem inúmeros casos muito cruéis, como tu mencionou antes, o próprio Carandiru, que chegaram lá, policiais chegaram, executaram, na sua grande maioria, pessoas que nem tinham sido julgadas ainda. Mas mesmo que tivessem sido julgadas...
mesmo que tivessem sido julgadas e consideradas culpadas e condenadas, não mereciam morrer de forma alguma, assim, né? Então, é um assunto pesado. Como que tu vai abordar no livro um assunto pesado desses, ao mesmo tempo que você transforma isso em jogo? Porque ainda, né, todo RPG é um joguinho. É um joguinho pra gente jogar, não necessariamente... estou aqui esfaqueando meu colega de cela, mas e sim absorvendo uma experiência que no fim acabe sendo positiva. Como que é a proposta do jogo? Tipo, é um jogo sobre prisão. Venda-me este jogo em um tweet ou menos, por exemplo. Como você resumiria esse jogo? Pode copiar ali o que tá escrito no Catarse? Pode, fala o que você quiser. Primeiro jogo de RPG do mundo onde os jogadores perdem. Uia. As mecânicas do jogo, elas são opressoras. Elas são feitas pra você ter medo. Nossa. De perder a sua personagem, de perder a sua vida. Então, pra começar aqui, os pontos de vida são muito baixos. Você geralmente vai ter 2, 3, no máximo 4 de vida. Tá. Aí, quando você investe positivamente contra alguma coisa, por exemplo, você vai atacar um desafeto mesmo, ou tentar escalar um muro, e você falha, você deixou a sua guarda aberta e se machucou, você perde 1 de vida. Se alguém ou algo investe violentamente contra você, você também perde 1 de vida. Então, num combate, se você errar o ataque e errar a defesa, você perde 2 de vida na mesma rodada. Né? E a vida é muito pequena. Por que é assim? Porque pensa numa briga de faca na cadeia, com Golias. Golias é aquelas facas improvisadas. Cara, eu não sabia... Putz, agora eu nunca soube como traduzir Chive. Agora eu sei como. Golias. Mas a Golias, assim, elas são feitas com lâmina de barbear... Escova de dente afiada no... Escova de dente, qualquer merda que tu encontrar, exatamente. E aí... Então, tipo assim... Não tem como durar muito. Tem que ser rápido. E os jogadores têm que perceber que eles são fracos. Uhum. Além disso, a gente tem um sistema de dificuldades, né? Complicação, que a gente chama. Como funciona na maioria dos jogos? Você vai pegar ali os seus atributos, as suas coisinhas, vai rolar o dado e somar os seus pontinhos, certo? E aí tentar atingir a dificuldade. No CDR, não. No CDR, você tem lá, vamos dizer que a complicação é 12. Aí o seu atributo de ataque físico é 1. Então esse 12 cai para 11. Uhum. Aí você tem lá uma faca, tal, um item, esse 11 cai para 10. Aí você tem ali um privilégio que você é bom de briga, algo assim. Esse 10 cai para 9. Aí agora, 9. A narradora pode ficar com a mão assim, tipo, 10, cai para 9. Pronto, agora é 9. Pode rolar. E aí você rola, o dado seco tem que dar a complicação que você quer superar. Porque dado, qual que é o dado? 2d6. 2d6. Na cadeia as coisas não ficam mais fáceis, elas só ficam menos difíceis. Então o que cai é a dificuldade, não aumenta o top performance. O que cai só é a dificuldade. Então tem várias mecânicas que conversam com a narrativa para fazer ela ser opressora. Caramba. Por isso que eu não usei um sistema de base, eu criei um sistema do zero, sim. Porque eu achei que o sistema tem que contar uma história também. Se não fosse para contar uma história, eu podia usar um sistema generalista qualquer. E tem vários aí, tem vários por aí. Uma abordagem bem interessante. Bem interessante. É daquela coisa, tipo, não se apegue muito ao seu personagem, ou se apegue e fique em desespero absoluto, né? Quantas famílias se apegam aos seus filhos e perdem eles na cadeia? Não é uma dor comparável, mas ambos são opressão, uma real e outra simulada. Caramba, essa foi boa. Essa foi muito boa. Acho que foi um pouco demais, foi mal aí, velho.
Mas é uma forma de representar uma simulação, né? Toda vez que a gente tá assistindo uma série ou filme sobre prisão, é uma simulação. Mesmo que a história tenha sido real, continua sendo uma simulação e a gente tá ali, tipo, assistindo um entretenimento sobre uma história bem real. Então... Eu narrei Carandiru numa dos playtests. E foi mal pesado. Imagino. Foi foda. E no livro diz, esse é um jogo de drama, em caixa alta e negrito, assim. Que é pra ninguém errar mesmo. Pra todo mundo estar bem avisado que é um jogo de drama, com gatilhos, que é pesado, que pode incomodar. E todo mundo tem que ler o livro e tem que estar sabendo disso antes de jogar. E como é o papel da narradora nesse jogo? Que tipos de recursos essa função tem para tensionar o grupo de jogadores? Como que... Qual que é o ponto especial da narradora? Se é que tem um, né? Porque nem sempre precisa ter um gimmick, né? Uma genhoca especial para fazer o RPG ser diferente. Ele já é super diferente. Você colocar uma pessoa narradora nesse papel de narrar algo pesado já é bem desafiador. Mas existe algum papel mais específico para pessoa narradora nesse jogo? Contadora de caos, né? Contadora de caos. Isso é muito legal. Bom, muito poderosa, porque as adversidades, né, as autoridades, os botos, Gumbel, os inimigos, em geral, são muito mais poderosos que os detentos nessa dinâmica. Então, ela tem muito recurso, ela tem muitos inimigos com complicações altas para utilizar. E ela tem total controle dos jogadores, né? Porque tal hora vocês estão na cela, tal hora vocês não estão... Tipo, que narrador de RPG não queria ter esse poder, assim, sabe? Aquele grupo doido de D&D que quer... Não, vocês vão ter 1 hora de sol por dia, pronto. Então, a contadora de caos, ela consegue controlar muito bem o grupo, usando a cadeia mesmo. Só que eu acho que o maior papel da contadora de caos é fazer todas as contas. Que aí só tem uma pessoa fazendo conta e os jogadores podem ficar muito à vontade. Porque você nunca vai precisar, como jogador, rolar o dado e fazer conta depois, olhar a ficha, fazer conta, não. A contadora de caos vai falar assim, essa coisa aconteceu, a complicação é tanto. Você tem atributo? Tem. Pã. Você tem privilégio? Tem. Pã. Você tem posse? Tem. Pã. Ah, você tem que jogar 7. Então, o jogador fica relaxado. A contadora de causa é responsável pelas regras. O narrador é a pessoa que lê o livro, então nada mais justo do que a contadora ser a pessoa responsável por determinar, fazer essas continhas que às vezes os jogadores se perdem, um jogador mais principiante, sabe? Uhum. Acho que é um jogo até que, apesar de ser pesado, um bom jogo porta de entrada, porque o jogador pode ficar ali focado na interpretação e pegando as regras aos poucos. Isso é bem interessante. Você vê a contadora de caos, né? É muito bom isso. É muito bom isso. E é um bom ponto pra falar que tu mencionou que é cheio de gírias o livro e tal. E é uma coisa muito presente em Shadowrun. E é uma das coisas que eu mais gosto de Shadowrun. Você colocar atenção nas pessoas de nível de rua, né? As pessoas que não estão num nível monetário superior, não estão num nível político superior, né? Acho que o mais importante é o nível político das pessoas é realmente tipo de rua. As pessoas estão a um ponto de serem a ralé absoluta. Elas estão dentro desse mundo, isso falando do Shadowrun, né? Elas têm armas incríveis, elas têm magias incríveis, elas têm habilidades incríveis, mas elas estão sempre tem uma narração falando, você vai tomar um banho e torce pra que ainda tenha água quente, e você vai comer alguma coisa e torce pra que a tua carne de soja não tenha estragado, sabe? É sempre alguma coisa te colocando muito pra baixo, porque todo o Shadowrun, né, todo o Incursor das Sombras, ele está paycheck to paycheck, né, de salário a salário, de trabalho a trabalho. Então, quando você tira essa possibilidade de recurso, né, são duas coisas muito frequentes em qualquer tipo de RPG,
que são recursos e liberdade. Nada é mais difícil. Eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas sempre me enrolei e nunca fiz. Nada é mais difícil num RPG, especialmente de fantasia, seja ela medieval ou sci-fi, do que prender os personagens. Os personagens, eles vão lutar até a morte com unhas e dentes, bem literalmente, mas não querem ser presos. É muito difícil você prender um grupo. Porque sempre tem alguma coisa pra você fazer ali. E aí quando for... E isso, eu gosto disso, adoro isso. Mas quando você tira esse poder e obriga as pessoas a realmente ficarem enclausuradas, muda completamente a dinâmica da coisa. Isso é bem interessante. Você tem algum exemplo de história que gostaria que as pessoas vivenciassem nesse RPG? Seja ela real ou fictícia? Eu narrei várias vezes, né? Fiz vários playtests. Eu nunca joguei CDR, só narrei. E todas as vezes que eu narrei acabou sendo parecido, assim, até porque eu voluntariamente tentei narrar sempre a mesma coisa pra ver como os jogadores diferentes reagem e tal. E o que eu mais gosto de fazer é colocar um inimigo, uma adversidade dentro da cadeia, uma briga de facções, um cara que não vai com a tua cara, um preso ali que não vai com a tua cara, ou presa, tá? Pode ser cadeia feminina também. E fazer o grupo aos poucos perceber que, tipo, você não devia estar brigando dentro da cadeia, você devia estar brigando com quem tá lá fora, com o diretor, com os agentes, com a polícia, que eles que estão te oprimindo de verdade. Então, eu gosto de começar a campanha com uma diversidade dentro e fazer os jogadores perceberem que o espírito de comunidade é melhor. Então, toda vez que você faz alguma coisa pro bem da cadeia, pro bem dos detentos, você ganha moral, que é ali um bônus que te ajuda a convencer outros detentos, né? Então, com muita moral, se você fizer muitas coisas boas para os outros detentos, você consegue, cara, ali, ó, organizar uma revolução, um grupo, uma resistência, uma facção, o que você quiser. Só que quanto mais moral você tem, menos as autoridades gostam de você também. Então, você tem que saber ali jogar suas cartas, e eu acho legal colocar isso pro jogador decidir com quem ele quer cooperar, com quem ele quer fazer inimizade, porque nesse cenário alguém sempre vai acabar desgostando de você. É um sistema... É uma ideia já automaticamente opressiva de você instalar uma pessoa presa numa cadeia, um lugar de detenção, seja o que for. Aí quando você apresenta essas mecânicas... Quando você apresenta essas mecânicas, fica interessante, bem interessante de você, porque você limita de uma forma que estimula a pessoa a ter que pensar duas vezes no que ela vai fazer. Gosto de como você pensa, não. E tu também tá fazendo outro RPG? Tô sim. Que é o Wild Ties. E é consideravelmente diferente do CDR. Consideravelmente diferente. Dessa vez eu não sou a única autora, a Michelle que tá aí no chat também é autora de Wild Ties, nós somos coautores. E tá sendo muito legal. O Wild Ties tá praticamente pronto, ele tá na fase artística agora. E aí a dona Michelle é rainha da porra toda. E é muito legal. Tu sabe o que é o Wild Ties Bodies? Qual? Wild Ties Bodies. Sim, Bodies. Eu vi. Teremos um compêndio com regras para foder. Muito bom. Tá muito bom. A Celina que tá no chat, ela jogou. A personagem dela gozou pra caralho, foi, não é? É sobre, né, gente? É sobre. E... Me conta como que tá sendo escrever dois RPGs completamente diferentes entre si, mas ao mesmo tempo que estão juntos fugindo do... Eu não quero dizer básico como reduzir, mas
é básico no sentido de, tipo, coisas que costumamos ver mais frequentemente. A fantasia medieval, a alta magia, a ficção científica, que são mais prevalentes no RPG. Até fantasia urbana, né? Como que tá sendo fazer... Se bem que White Ties entra mais em fantasia urbana, né? Como que tá sendo fazer dois RPGs tão diferentes, assim, nesse momento? Eles são próximos de algo que você já jogou? Tu tá tentando ativamente fugir de alguma coisa que você já jogou e não gostou? Como que tá sendo esse processo? Na verdade, o White Ties eu escrevi antes de começar o CDR. Ele foi terminado antes do CDR começar. Aí a gente fez umas alterações aqui e ali, mas basicamente a Michelle decidiu escrever um RPG sobre furries e aí ela me chamou. Eu comprei a ideia dela, sim, mas não foi uma iniciativa minha, foi uma iniciativa totalmente dela. O White Ties, ele é um PBTA, né? Então já começa essa grande diferença que, apesar dos dois usarem 2D6, o CDR é o que eu chamo... Nossa, sistema CDR, muito chique. Sistema CDR. Aliás, CDR ele é open source, tá? Se alguém quiser fazer outro jogo em sistema CDR, pode. Olha só. E o White Ties foi... Ele é PBTA, foi um negócio que a Michelle propôs e eu comprei com ela. Eu nem sei se realmente foi isso, mas tem um módulo de D&D que é o Carbon Pink. Que é um D&D cyber futurista muito safado, assim. Com as personagens andam com o seio de fora, com o pau de fora e tal. Estou indo ver nesse momento. Carbon Pink. Carbon Pink é esse, né? Carbon Pink. Eu acho que é isso. Se não é isso, vai parecer. Só que a gente achou super interessante. É um artista que faz umas artes lindas. E aí vamos lá ver D&D. Poxa, dava pra ser um negócio mais legal, né? Isso ficou na nossa cabeça e tal. Aí a Michelle começou ali a fazer o RPG furry dela. A Michelle já escreveu um jogo antes. Aí eu pensando no Carbon Pink, falei, dá pra fazer um jogo sobre o que a gente ama, o que a gente gosta, o que a gente quer ver, do jeito que a gente quer ver. Porque o Carbon Pink é o que eu quero ver num sistema que eu não queria naquele momento. Então... a Michelle falou, o White Ties eu comecei sozinha, aí eu pensei, eu não sou escritor, eu preciso de alguém que me ajude a fazer um texto bacana. Sou eu, me contratem. E aí, o White Ties é um jogo sobre... Eu e a Michelle somos pessoas trans, né? É um jogo sobre aceitar o seu corpo, é muito lindo. Só que a gente usa a metáfora do furry. Pelo menos eu enxergo muito dessa forma o White Ties. Porque no jogo todo mundo se transformou e tem que lidar com as novas características do teu corpo. Então é muito sobre passar por esse processo. É muito sobre entender que você é diferente, entender que o seu corpo funciona de forma diferente e aprender a amar ele. São coisas que martelam muito a minha cabeça. Tanto aceitação, amor próprio, quanto os temas do CDR, que são culturas, vivências. São coisas que eu valorizo, são coisas diferentes, mas ambas eu valorizo muito e sinto que fazem falta no mercado dessa comunidade. É muito da hora, né? Eu acho que... Eu não sei se Monster Hearts foi uma inspiração pra vocês fazendo Wild Ties, mas eu sei que o Monster Hearts foi uma inspiração ao mestrar ele, porque ele tensiona coisas muito diferentes pra mim como pessoa narradora. Então, os desafios que eu apresento foram muito diferentes. As ideias que eu tive, vocês conseguiram abordar elas de formas muito diferentes. Então, são coisas muito legais que só a experiência coletiva pode oferecer. Eu acho que o Wild Ties segue bem nessa linha de vivenciar algo muito fantasioso, muito fantasia urbana, muito mais próximo a Monster Hearts. E aí você tem o CDR que é a quebra disso, né? Quebrou a tela, outro universo completamente diferente. E teve algum RPG que te inspirou mais do que outros na criação do CDR, mecanicamente ou não? Teve. Primeiro,
queria dizer que o CDR é o jogo de RPG mais realista que eu conheço. Eu lembro que eu tava narrando e alguém me perguntou, tipo, existe tal coisa no... Sei lá, existe o Lula no universo do CDR? Alguma coisa assim. Não foi o Lula, mas alguma coisa assim. Aí eu falei, o universo do CDR é o nosso universo. Existe você no universo do CDR. Uhum. É o nosso universo. Não tem nada, que difere do nosso universo. Mas o sistema que me inspirou a escrever o CDR foi o For Against Darkness, do autor polonês, não sei falar o nome dele. Roxinho tá aí no chat, já jogou For Against Darkness lá no Formação Fireball, usando o... Como é que é o nome daquela porcaria, aquele... Porcaria não, auto sistema. Mas é um tabletop, assim, que é tudo super... super realista, super bonito, assim, que dá pra fazer bem legal. Bem legal. É Tailspire. Que é com uns gráficos muito pesados, tem umas miniaturazinhas, dá pra brincar bastante com isso. O dragão do espaço é o roxo, né? É o roxo. É isso mesmo. Oi. Adoro os seus vídeos. Então, comecei jogando muito 4D. Tinha uma época que eu tava jogando muito. E aí... me chamaram pra escrever. A editora do 4D me chamou pra escrever uma adaptação, artigo lá. Aí eu falei, vou fazer um 4D de cadeia. Porque faz maior sentido, né? Faz muito sentido. Aí eu escrevi, saiu lá pros financiadores da revista deles. Pode falar o nome se quiser. Nossa, Retropunk. Não, Retropunk é minha velha editora maravilhosa. Eu amo Retropunk, de paixão. Eu trabalho na Retropunk agora, sabia? Olha só, né? Ai, famosona. Tem um monte de livro da Retropunk. Eu tenho Castelo Falkenstein, eu tenho... Oh, meu Deus. Os pequenininhos estão pra lá. Depois eu vejo os pequenininhos. Então, eles têm os apoiadores, né? Que recebem aventuras e tal, que pagam por mês ali, recebem várias coisas. E eu fui chamada para escrever uma aventura de 4D. Eu falei, vamos fazer uma aventura de cadeia. E saiu, chamava Chilindró. Tinha 5 páginas só. E era 4D, não era um sistema novo, era 4D com uma roupagem de cadeia brasileira. E foi a primeira versão do CDR. Eu escrevi isso junto com a minha ex e foi super gostoso, assim. Eu falei, mano, se esse negócio fosse maior. Né? Então, o 4AD foi a grande inspiração, assim, em sistema. Só que quando eu fui escrever o livro, de fato, eu criei um sistema novo, mas só que tem muita influência do 4AD. Da hora. Então, já que a gente tá falando de sistema, vamos falar de mecânicas. Como que é a ficha de personagem do CDR? Ficha de personagem. Se vocês entrarem em catarse.me/CDR, vocês podem ver a ficha. Né? Tá lá na descrição. Eu vou abrir aqui também pra não esquecer de nada. Não tá uma imagem mega bonita, mas dá pra ver. Então a gente tem... É rápido de fazer a ficha. A gente tem o vulgo. Então o forma de se referir aos personagens de CDR não é pelo nome, é pelo vulgo. Que é pra quem não sabe, é o apelido, assim, que as pessoas levam na periferia. Como tem esses grandes traficantes que a gente vê nos jornais e tal, que nunca é o nome deles. É sempre, o cabelo, Pokémon, morreu o Pokémon aí esses dias, né? Fernandinho Beiramar. Então. O Geleia, fundador do PCC, Geleião, o nome do cara, o vulgo do cara. Então tu vai primeiro escolher o vulgo da tua personagem. E aí depois tu bota o nome dela ali, né? Pra identificá-la. Daí temos 4 atributos. Corpo, dureza, cabeça e firmeza. A primeira coluna, ela é física, corpo e dureza. Tudo que você fizer ativamente com o teu corpo, você vai rolar corpo. Desde dar uma porrada até roubar uma carteira, mãos leves, assim, qualquer coisa do tipo. Escalar, correr, andar de fininho, você vai rolar corpo. Tudo que você fizer com o seu corpo de maneira passiva, você vai rolar dureza. Então, aguentar uma porrada, aguentar uma tortura, aguentar chuva, frio, dormir no chão.
Além disso, a dureza você vai somar com 2, e aí você tem a sua vida, seus pontos de vida. Aí a outra coluna a gente tem cabeça e firmeza, é a mesma coisa, só que mental. Então, tudo que você fizer com a sua mente ativamente, desde socializar até coisas com a inteligência, entender um livro, entender um documento difícil, você usa a cabeça. E todas Entender as as tatuagens que você fez pelo seu corpo inteiro para escapar. Ai, maravilhoso, Prison Break. Cabeça. E tudo que você fizer passivamente com a sua mente é firmeza. Então, por exemplo, se você tiver um vício em drogas e você não estiver recebendo a tua droga, você vai tomar dano. A não ser que você tenha uma firmeza muito boa e aguente, assim. Ou, por exemplo, se tiver isso uma cena de Irmandade, que eu lembro muito, que o diretor do presídio queria lá que um dos detentos caguetasse um colega dele, ele não queria caguetar. E esse cara, ele tinha saído do crack, ele tinha recém se curado do vício de crack, assim. E o diretor do presídio ofereceu crack pra ele em troca da informação. E ele teve que lutar muito pra conseguir recusar, né? Porque o negócio é um vício muito violento. Então, eu pensei nisso, eu pensei exatamente nessa cena pra criar o atributo da firmeza, assim. Então, esses são os atributos, e em toda rolagem tu vai rolar um deles. Descendo ali, a gente tem os privilégios. E essa é uma palavra que eu acho muito interessante de estar aí. Porque a gente sabe que quem tá na cadeia não tem nenhum privilégio se comparado com a elite. Mas o lance é o jogador montar ali a ficha e ver que um privilégio pra quem tá na cadeia é tipo: a sua mãe te ama e te visita. Ou você tem um maço de cigarros. Coisas que todo mundo tem sem lembrar. E isso é um privilégio. Você tem absorvente. Você tem absorvente. Nossa, olha. Boa. Vai pro livro. Você tem papel higiênico, você tem uma privada que funciona, você tem uma cela com a lotação normal. Ao contrário de geralmente as celas brasileiras em que, sei lá, 14 pessoas dividem um lugar pra 3. Então, exatamente. Esses são os privilégios. Tem uns mais mecânicos, tipo assim, você perde de bônus de não sei o que, você ganha bônus pra socializar, né? Mas tem uns que são coisinhas pequenas. E os privilégios, eles são rolados. Você vai rolar um D6. Se você tirar 1, 2 ou 3, você escolhe um privilégio da lista. E se você tirar 4, 5 ou 6, você escolhe 2. Porque tem gente que chega com mais, tem gente que chega com menos, você não pode fazer nada a respeito. Depois nós temos as posses, cada um tem uma posse. Pronto. É simples. São as coisinhas ali, cigarro, um celular, uma coisa que tu leva ali. Cadê? Ali no lado a gente tem moral, pena e vida. Esse a gente usa um dos props, que é os clipezinhos. É sensacional. Você bota na ficha um clipezinho que é tipo uma chave, né? É muito fofo. Então, em vez de você marcar com lápis, marcar bolinhas na sua vida, tem assim uma coluna com os números e tu vai descendo ou subindo o clipe pra marcar onde ela tá, pra não esquecer. A vida, quando chega no 0, você morre. A moral é o que eu já expliquei, né? Tipo, como bem quisto você é dentro da cadeia. E a pena, a gente tem uma mecânica de pena que eu vou explicar depois. Lá embaixo da ficha a gente tem 2 quadros. Qual é a sua? Que é só pra descrever o personagem, assim, não, é só a descrição mesmo. Você pode escrever o que quiser, assim, geralmente uma frase mesmo. E aí a gana. A gana é o desejo pra essa sessão. Toda sessão você vai escrever uma gana nova ali. E não pode ser algo muito simples, tipo, quero almoçar frango, nem algo muito difícil, tipo, quero sair da cadeia. Isso é algo que você consiga conquistar nessa sessão. Tipo, quero receber uma ligação do meu filho. Quero dar um presente de aniversário pro meu filho. Ou quero conseguir entrar pra facção não sei das quantas. E cada vez que você realiza a gana na sessão, você ganha 1 ponto de pena.
isso quer dizer que a sua pena progrediu 1/5 do tempo dela, independente de quanto tempo é. Uhum. Porque conquistar a Gana significa desenvolvimento de personagem. E desenvolvimento de personagem significa que a história andou. Então o tempo de pena ele é abstrato no jogo. Quando você chega em 5 pontos, você vai ser liberado da cadeia no final da sessão. Aí, no final dessa sessão, os outros jogadores vão descrever tudo o que aconteceu até eles também serem liberados. E a próxima sessão começa fora da cadeia, na periferia. Caramba, então... essa progressão... isso é legal, isso eu não imaginava. Isso gera toda uma diferença. E aí... Tá, e aí? Sai da cadeia. Qual que... Porque as mecânicas ainda vão ser as mesmas? Você vai perceber, você vai aprender, meu amigo, que a verdadeira cadeia é a sociedade. Fala isso de novo, que pegou fracamente. Eu quero que você dê drama nisso. Aproxima assim, faz aquele ASMR assustador, assim. Vocês todos vão aprender, quando chegar nessa fase do jogo, que a verdadeira cadeia é a sociedade. Até arrepiei aqui. Ai! Muito da hora. As mecânicas, elas continuam funcionando. Tem algumas pequenas adaptações nelas, mas basicamente os agentes penitenciários se tornam policiais, os outros detentos se tornam pessoas de facção, pessoas traficantes, os líderes, os torres, né, eles se tornam dono da boca, enfim, e meio que tudo funciona para você voltar pro CDR, porque ninguém é ressocializado de verdade. Esse é um ponto bem importante, que sempre que a pessoa sai da prisão, ela já é vista como uma coisa menor, né? É um ser humano inferior pela sociedade. Tem muito desse tipo de drama nos Estados Unidos, né? De várias séries tem esse tipo de rolê que eles apresentam mais claramente. Até a Marvel Studios fez isso com o Homem-Formiga, que o cara não consegue um emprego estável sequer, porque ele já foi preso, eles ficam checando antecedentes e não dão nenhum tipo de apoio. E aí ele tá, sei lá, o único emprego que ele conseguiu foi vender frozen yogurt, e mesmo assim ele é super maltratado por geral. É uma forma mais lúdica, assim, mais de boa de apresentar a dificuldade real de que é você ser uma pessoa reintroduzida à sociedade. Tenha você cometido um crime ou não, tenha você sido culpado ou não, porque se a ideia é uma prisão, é ressocializar, então por que é uma ótima forma de questionar isso. Por que a gente não consegue, de fato, reinserir essas pessoas na sociedade? Por que a gente tem que checar antecedentes se a pessoa foi ressocializada? Né? E vamos combinar que no Brasil um ex-presidiário não consegue um emprego pra vender frozen yogurt, não. Na barraquinha do shopping, nem fudendo. Muito... dá um arrepio, tipo, de meu Deus do céu, esse jogo é muito realista. Mas essa é a vibe. Tem tudo que a gente jogou no Monster Hearts, as únicas coisas que não eram realistas era, sei lá, os monstros e os poderes mágicos. De resto, a opressão, a violência. O fato de que eu levei um tiro na cabeça, que eu fui enterrado. Esse tipo de coisa assim, né? Tipo, mas sabe que pra mim essas coisas de Monster Hearts são todas metáforas de coisas reais. Então são reais. Só outro jeito de contar. Nossa, isso é muito da hora. Eu tava até lembrando do documentário, da série documental que a HBO fez, tem na HBO Max, é sobre o PCC. Qual que é o nome dessa desgraça? É PCC, Poder Secreto. Eu gostei bastante. Que conta toda a história do Carandiru, e é sempre sobre um viés de... Eles escutam os agentes, por exemplo, mas é nunca sobre um viés de, tipo, tratar bandido como um bandido. É sempre humanizando aquelas pessoas, explicando como que... Sabe, porque o PCC, ele começou pra proteger os... O PCC é maravilhoso, velho. Eu amo o PCC. A Polícia Federal vai bater aqui na porta daqui a pouco. FBI. Vai até o FBI, né, que o Sérgio Moro botou pro Brasil, né? Mas, enfim... O PCC melhorou
os presídios no Brasil, assim, exponencialmente. Ainda é muito ruim, mas só que o PCC criou no Brasil a união entre os detentos, o espírito de comunidade dentro do presídio. E é graças ao PCC que tem revoltas dentro de presídio, que tem grandes ações que mudam as coisas, às vezes. Em vez de só matança, né? É, porque agora você não pode matar dentro do presídio, assim, sem motivo, de qualquer forma. Tem um respeito à união, à ordem, à comunidade dentro do presídio. Isso foi o PCC que introduziu, assim. Foi o PCC que trouxe. E é incrível, porque é difícil você pegar um monte de homem preso em condições de animal e fazer eles se organizarem. Mas o PCC fez isso. E entre presídios ainda por cima conseguiu fazer isso, né? Porque ele surgiu com o propósito de, ok, precisamos que nos tratem como pessoas e não como objetos. E aí, por um lado, tu pode olhar assim, tá, mas eles cometeram tantos crimes horríveis e tensos, e aí você fala assim, é complicado, né? Então, você pegar esse tipo de obra, como o PCC... Vamos falar assim de referência mesmo. Esse tipo de obra como o PCC Poder Secreto, da HBO que eu mencionei. O próprio Cidade de Deus, ele não aborda a prisão, mas ele aborda muito bem a questão da periferia. Ele aborda como as pessoas entram no mundo do crime, ele aborda como a sociedade trata. A gente tem os Tropas de Elite, que é aquela presepada de espetacularizar a violência, né? Botar música legal, música irada, botar frases de efeito, daí a pessoa, obviamente, acaba comprando muito mais essa ideia, porque frase de efeito carioca é muito potente, né? No Brasil, é muito legal, e você sempre acaba ficando do lado de quem parece legal. Nos filmes é normal, vai ser perfeitamente normal. Você quer uma história onde as pessoas façam coisas incríveis apesar de todas as dificuldades. Tanto que você, lá no Shawshank Redemption, como é que ficou traduzido essa porcaria desse filme? Fiquei lá com o Morgan Freeman e o outro moleque lá que o objetivo é ele fugir da cadeia. Espera de um Milagre? Não. Espera de um Milagre é uma excelente referência, porque fala sobre violência dos agentes prisionais, né? Uhum. Eu tô tentando deixar Um sonho de liberdade. um sonho de liberdade. Então são filmes que nos colocam, são obras que nos colocam do lado dos presos, né? Das pessoas presas, não só de tipo pegar e jogar personagens lá e que não nos fazem questionar o que eles fizeram ou não, mas às vezes tipo o que importa é que eles sejam tratados como seres humanos. O Espera de um Milagre tem todo aquele esquema lá de um agente prisional que ele não quer só ser um agente prisional, ele quer fazer as pessoas sofrerem. Então, e é um negócio super pesado, que ele faz, em vez da cadeira elétrica funcionar como deveria, ele faz o cara ser fritado vivo, sabe? E ele sente prazer nisso. E isso é uma realidade não natural do ser humano, como muita gente acredita. Aquele experimento de Stanford, ele foi forjado. O famoso experimento de Stanford, o cara... Aquele lá que tipo, pegava pessoas para serem agentes prisionais e os outros para serem detentos. O cara estimulou os agentes prisionais a cometerem coisas mais pesadas. Então, não é um negócio confiável. Não é um negócio de, tipo, o ser humano é naturalmente malvado e vai automaticamente torturar um ao outro por causa do poder. Não é assim que funciona o ser humano. O ser humano é comunitário. E quando ele apresenta uma forma de comunidade, ele se junta em comunidade. Quando ele apresenta uma forma de opressão, às vezes a gente escapa pela opressão porque não queremos sofrer e estamos estimulados por outra coisa, né? É muito mais complexo do que nossa vã filosofia pode compreender. Que obras você recomenda para pessoa que quer conhecer mais sobre o assunto e se preparar para o RPG? O primeiro e o segundo capítulo do livro tem uma lista de referências, filmes, séries, livros e músicas para você entrar no clima, assim. Quem fez essa lista não fui eu, foi a Kate. E é uma lista assim, bem extensa, muito legal. Mas de cabeça, assim, as que eu mais gosto, eu vou indicar Racionais MC e Sabotage. Sabotage, porra, velho. Muito bom, Sabotage, velho.
que são, assim, rap das antigas bem, bem clássicos, grandes do rap brasileiro, assim, né? E mais um músico, Bezerra da Silva, que tu acha a música engraçadinha e tal, só que Bezerra da Silva puxou o tempo na cadeia. Bezerra da Silva vivia na periferia, ele fala de forma bem humorada muito da vida da periferia, assim. Ele traz muito a mentalidade de forma leve e tal, mas é incrível. Aí eu vou indicar Quarto do Despejo como livro. Puta merda. Bom. Excelente referência. É um livro que... Sabia disso? Agora ele é leitura obrigatória do Enem. Eu não sabia. É tão bom ter um governo. É tão bom ter um governo, pois é. Esse livro foi escrito pela Maria Carolina de Jesus em 1960 e ela era uma mulher preta, favelada, sem estudo. Ela escrevia o livro à mão, cheio de erros de gramática que estão mantidos no livro. Ela fala sobre como é a vida dela, sobre as coisas que ela faz pra arranjar comida, pra arranjar água, pra arranjar sossego, e um livro muito pesado. E eu vou indicar o filme Tarantino, que todo mundo já assistiu. Eu vou indicar o filme Estômago, que é um filme muito bom, com o Babu, do Big Brother. Olha só, né? É muito legal. E eu vou indicar a série Irmandade da Netflix, que eu assisti 2 temporadas em 3 dias. Ela é maravilhosa. E pra mim, ela é CDR a série. É a série do CDR. Pode assistir, que é muito boa. Que da hora. E o pessoal que tá no chat pode recomendar também. A minha recomendação seria esse do PCC mesmo, porque começa com o agente prisional falando, pá, eles se matavam, eles tinham um facão, eles faziam isso e aquilo, e depois ele te dá uma alavancada, assim, pra te notar, tipo, mas você tá vendo a violência que eles sofriam, e através da violência que eles sofriam, eles tiveram que se unir nesse esquema. Tudo que havia em volta deles, eles tinham um estímulo para cometer violências e tal, e fica o tempo todo tensionando essas coisas muito importantes da gente absorver, né? Então, sei lá, eu gosto muito dessas provocações, acho muito necessárias. Prison Break, se você quer uma história muito doida pra se divertir, pode assistir. Chega um momento que Prison Break fica ruim pra caramba, mas fica só uma espetacularização da violência, assim, que não fica tão interessante. Que pra mim foi o mesmo problema com Orange is the New Black. Em dado momento fica uma espetacularização da violência contra pessoas negras e trans, né? Um trauma porn, assim, não me deixou extremamente desconfortável no sentido de... Ok, qual será a próxima violência absurda que vamos fazer isso daqui sem levar isso adiante, sem levar a história adiante, sabe? Tem até redenção pro cara que matou a Pusei, mas a Pusei morreu, sabe? Tipo, a mina preta morreu. Não tem redenção pra ela, sabe? Então... E tem redenção pro cara. Tem explorando o trauma do cara, sabe? Tipo, é tipo ver filme americano sobre a guerra do Iraque ou do Afeganistão, em que ele, tipo, meu Deus, eu sou uma pessoa tão triste, eu matei tantos civis, assim. E é tipo, pô, você matou civis, você está vivo, sabe? Você está vivo para poder... Eu tenho o privilégio de estar triste. Eles... Então... São obras que têm que ser bem analisadas. 13ª Emenda é um documentário muito bom sobre como a escravidão ainda existe nos Estados Unidos, só que pela forma das prisões. Então é todo um esquema de entender como o governo funciona para dar dinheiro para negócios e empresários privados, para gerar dinheiro através de prisões e trabalho forçado. Nossa, é... Esse documentário que diz que tem mais gente preta presa nos Estados Unidos do que tinham escravos. Aham. É, tô ligado. É um bagulho sinistro, velho. É sinistro. É bizarro, assim. É bizarro, é bizarro. E é uma coisa que, por exemplo, afeta a política brasileira, essa coisa. Uma coisa que o Aécio Neves queria implementar aqui. Esse tipo de financiamento privado de prisões. E se acontecer, vai ficar 1000 vezes pior, o que já está bem ruim. Porque, afinal de contas, se a pessoa é colocada para ser tratada e vivida como um animal, ela não tem como ser ressocializada como um ser humano. Ela vai aprender a sobreviver como ela pode.
E às vezes isso significa se entregar a uma violência que você nunca quis se entregar. É a história do Mané Galinha no Cidade de Deus. Que... Pô, a Cidade de Deus tem uma narrativa muito shakespeariana, né? Puta que pariu. É. Incrível, incrível. O único ruim de Cidade de Deus é que ele não deu dinheiro pras pessoas que atuaram, né? Deram 10 mil ali pra galera da periferia. Hoje em dia, sei lá, o cara vive de Uber. Os atores da Cidade de Deus não tiveram as mesmas oportunidades. Enfim, né? Recortes. É importante a gente ter essa noção. Então, deixa eu trazer uma correção aqui, ó. por favor. Eu sou velho, você é velho. Uma correção do que eu falei, né? A minha bebezinha de 20 anos deixou claro aí no chat que o quarto do despejo é leitura obrigatória da FUVEST, não do Enem. Que nem tem leitura obrigatória no Enem. Meu amor, a última vez que eu fiz Enem faz muito tempo. Eu nem fiz Enem. Nem tinha Enem na minha época. Tá brincando com a minha cara. Tef, deixa eu te contar uma história. Eu sou 9 anos mais velha que a minha namorada. Uhum. A gente gosta muito de filmes da Disney. Eu tava falando sobre High School Musical com ela. Ela virou assim, eu não gosto muito de High School Musical, porque quando lançou eu era muito criança, eu não entendia as coisas ainda. E aí isso foi uma flechada. Que humilhação. Que humilhação, me senti tão humilhação. humilhada, tão degradada. Eu saí com dor nas costas. Mas pelo menos agora vai ter que jogar jogo de velha. Através do CDR. Eu gosto de RPG. A gente se conheceu num evento de RPG. Ai, que coisa Apenas linda. para mulheres. Coisa linda e coisa poética. Sorry, mami. Você que está vendo isso aí, tanto aqui na Twitch quanto aí no YouTube, que vai pro YouTube depois, você pode recomendar outras obras, assim. Sempre lembrando que, TNTF, eu sou uma pessoa anarco-comunista que acredita muito em direitos humanos, então eu não quero ver nenhum comentário diminuindo a humanidade de pessoas que cometeram crimes ou não. Tá, sabe? Vai levar a famosa eu vou rebolar ban na sua cara. Então, tipo, falou merda não, sabe? A gente tá falando de um jogo que coloca a gente pra pensar em como a detenção e ressocialização funciona. Aliás, não, me mandou, cantou a letra antes, eu tava fazendo assim, botando o título do live, que detenção vem antes de ressocialização. Sabe? Eu sou muito genial. E se você quer alguma outra noção sobre o que é o mundo da prisão, o mundo da prisão é o mundo do hip hop. O mundo da prisão é o mundo da ballroom. O mundo da prisão é um mundo periférico que não é visto pelas pessoas. O mundo da prisão é o mundo das drag queens. Sabe? Muitas drag queens que você conhece foram presas por N motivos. Mas, em geral, esse mundo queer, ou mesmo só do hip hop, que não tem tanta conexão com o mundo queer, ele é muito conectado à questão das prisões. Eu lembro que na 4ª temporada de RuPaul's Drag Race foi muito importante, porque tem a Latrice Royale, que ela foi presa durante muito tempo, e ela fala sobre isso. Então, é importante a gente ouvir essas histórias e depois, sabe, bater palmas pra pessoa aqui fora, porque é foda. É foda. E é uma sentença de morte pra pessoas queer, no geral. Exatamente. É muito mais hostil. Agora, explica pra mim e pro chat o que é a recompensa monogamia. Por que tem uma recompensa chamada monogamia? É monogamia RS. Monogamia risos. Mas o que acontece se eu comprar monogamia? Só vai falar monogamia risos. Aí só pra rir da monogamia. Monogamia risos. Monogamia, risos. Tipo, quando tu olha o negócio olhando assim, só comenta assim, tipo, monogamia, risos. Que é uma outra coisa. Isso me lembrou de outra obra que é recente, que é Mulher Hulk. Que eu acho que ficou muito legal. Que comenta, por exemplo, que no primeiro episódio mesmo, a gente já vê que o... Primeiro ou segundo episódio? Que a gente vê que o Abominável, lá do filme do Hulk de 2008, tá na prisão e ele tá, tipo, tem 7, como é que é? Caras metades, 7 almas gêmeas, assim. E as pessoas fazem relacionamento com pessoas presas, assim, e é de uma forma bem respeitosa. De novo, é muito interessante que a Marvel Studios tenha 2 abordagens positivas sobre pessoas que viveram na prisão
porque é um conglomerado rico, muito cis, muito hétero, muito branco. Mas é uma boa referência, acredito que seja uma boa referência. Mostra um pouco do processo judicial. Tu que é advogada, assista e faça seu review de Mulher Hulk, porque eu gostei bastante. Eu não só sou advogada, como eu sou mulher e como eu sou Hulk. Yes. Tudo em casa. Então... Naomi, Eu... alguma coisa que a gente não discutiu sobre CDR que você acha essencial a gente falar? Brinquedos. Brinquedos? Brinquedos. Quem apoiar no apoio máximo, que custa R$50, vai ganhar brinquedos. Props são muito legais. Comprar um livro é legal, mas ganhar props com o livro é mais legal ainda. Então, quem comprar vai ganhar vários clipezinhos para todos os jogadores do seu grupo. E vai ganhar chavezinhas que a gente usa como ponto lúdico, que é tipo uma inspiração, assim. Então, props são muito legais. Eles são feitos em impressora 3D. E é só R$5 mais caro que o apoio que vem só o livro. Então... Ai, eles são muito fofos. Props. Deixa eu ver aqui quanto que tá o CDR no momento. Estamos em 54%. Sim, 54%, a meta é 7.100. Obviamente, a meta básica, né? Pra tornar realidade. Pode falar, meu anjo. Temos metas extras. Vamos ter o livro de causas, que é um livro de fantasia e aventuras. Se alcançarmos, né? Se ultrapassarmos, vai ter ficha no Roll20, livro de causa colorido, então tem algumas metas extras aí. Mas batendo a meta base, o livro sai, o livro vai existir e vai ser um grande momento para nossa comunidade. A gente tá reforçando bastante a importância desse livro para a sociedade, para o nosso pensamento social, mas também é uma importância muito grande para a cena do RPG como um todo. Como a Naomi falou, é o primeiro do mundo que fala sobre esta realidade. A gente tem Blades in the Dark, que é tipo, o grupo é só bandido que comete uns crimes de assalto e tal, mas não é isso, é outra realidade. Eu até diria que você poderia fazer, por exemplo, uma mini aventura pegando o CDR, colocando num momento de fantasia, onde você tira todo o poder dos personagens super fantásticos, as espadas e tal, e o cara tá, tipo, sem poder nenhum, sabe? Porque ele parece modular o suficientemente pra poder ter esse esquema. Então, dá pra levar mais além, dá pra brincar, porque ele tem esse encaixe simples, assim, esse encaixe simplificado pra poder se encaixar na nossa realidade. Porque, no fim das contas, quando a gente desenha, a gente faz um quadrinho assim, a gente desenha a nossa realidade, a gente coloca na cadeia, tem a pessoa que tá em cima, tem a pessoa que tá embaixo, e tem o caminho tortuoso no meio. Fala pra mim sobre as metas extras que temos também. Vamos lá. Extras. A primeira meta, quando a gente alcançar, e eu digo quando e não se, R$8.965, travadinho, nem arredondei. Tem que corrigir ali, que tá 8.956 e ali depois tá 8.965. Ai, é que eu sou burrinho. Tô com os números. Acontece. O bom é que dá pra editar. Pois é. Eu já editei tantas vezes isso aqui, depois que eu não sei, não tem nem ideia. A gente vai mandar fazer a ficha no Roll20 pra rolar ali automaticamente, tudo no estilo, tudo preparadinho pra você jogar de boa no Roll20. Porque até agora eu jogo só... Na mão, né? Na mão. Na mão. E aí, se a gente chegar em 13.145, faltou as vírgulas, ó lá. Aí a gente vai fazer o livro de causos em PDF, que é um livro com aventuras prontas, pra você narrar, assim, sugestões e tal. Com 17 mil, que já é 10 mil além da nossa meta base, a gente vai mandar fazer o livro de causas físico e com 17.300 a gente vai fazer ele colorido. Só que você deve ter percebido que as metas extras estão um pouco altas demais, o valor. A gente vai tentar, mesmo que a gente não alcance, a gente vai tentar fazer algumas delas virarem realidade. Porque a gente teve um problemita com o frete no Catarse. Então, talvez sobre, talvez
falte dinheiro, a gente tá... É a primeira vez que eu trabalho com Catarse. E dependendo do resultado final, a gente vai soltar algumas surpresas aí, além das metas extras também. Vai ter surpresas ocultas que vão vir aí. Primeira vez que eu tô falando isso aí. Coisas surpresas virão. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Desde o começo da pandemia e o começo do antigo governo Bolsonaro, que é bom poder falar isso, a questão das gráficas... As gráficas trabalham com papel no valor de dólar. E esse valor começou a aumentar exponencialmente. E esse valor começou a não ser mantido de tipo semana em semana. Isso ferrou com muitas editoras. Muitos financiamentos coletivos tiveram um prejuízo grande nessa época. Justamente porque tipo, tô fazendo aqui um orçamento. Vamos fazer aqui, fechar um orçamento pra cá pro mês de março. Pode ser? Fica tanto. Daí falou assim, beleza, mês de abril vai aumentar, sei lá, 15% do valor. E aí, tipo, tu tá ali preparando um financiamento coletivo, tu fala, tipo, como é que eu vou fazer isso? Teve grandes financiamentos aí de grandes editoras que deram prejuízo pra editora por causa do preço do papel. Era feito em dólar e a gente tava fazendo tudo em dólar, o dólar tava valorizando super mais e o real desvalorizando super tudo, né? Mas, por favor, continua na última meta extra. A extra é o livro colorido. É o mesmo livro, só que ele vai ser colorido em vez dele ser preto e branco. E uma coisa que eu achei interessante é que tá sempre escrito: todos os apoiadores receberão. Em todas as metas extras. Não. Todos os apoiadores de uma certa... Os apoiadores... Tá. Você achou interessante porque tá errado. Todos os apoiadores a partir do Bicho Feroz. Imagino que todas as metas extras... tá ali descrito nas recompensas, né? Porque tem o apoio pra só ajudar e pra ter o nome no livro, né? Aí esses apoios não recebem. Mas de resto, é tudo... Sim. É porque esses apoios vieram depois que eu escrevi o texto. Então realmente pode causar uma interpretação dúbia. Então eu vou mudar depois. A gente já chega aqui. Aqui o financiamento a gente faz, a gente é gente como a gente como povo, a gente erra mesmo. E é a primeira vez que eu tô fazendo, por isso que eu realmente tô querendo o apoio da comunidade, não só com dinheiro, mas com o olho de vocês também, experiência. Você vê um erro aí gramatical, pode mandar um alô. E agora eu quero que você me conte sobre a equipe, que eu tô vendo aqui que cada pessoa da equipe tem o seu vulgo, né? Cada pessoa da equipe tem o seu crime, né? O seu vulgo ou o seu crime. Vai cair da interpretação. Então, eu sou a autora, lesionadora de corações aqui da equipe. Eu sou a autora e organizadora do projeto. Vocês já me conheceram. A Kate, ela é revisora de conteúdo sensível do CDR. Então, ela que trouxe a vivência da periferia pro jogo, ela que trouxe esse pezinho de realismo. Aí nós temos a ilustradora e a capista do projeto, que é a Michelle, rouba tinta, que ela vai roubar essa tinta e usar para desenhar. Então ela fez a capa, que é maravilhosa, a capa do livro, muito, muito maravilhosa. E ela vai fazer arte interna. Eu vou pular aqui, deixar o Daniel por último, porque ele faz muita coisa. O revisor gramatical é o Rafael Cruz. O pessoal mais bonito do RPG brasileiro. Sim, eu nunca vou esquecer que eu dei o pull pra ele no teu canal. Foi maravilhoso. E nós temos o Daniel Capa, que ele é ilustrador interno, diagramador, brinquedeiro, que faz os props com impressora 3D, modelou e imprimiu. E ilustrador, brinquedeiro e planejador. E eu achei interessante tu mencionar a capa, porque ela traz uma capa em que não parece empoderar nem um pouco a pessoa central dessa capa. Essa capa tem muitas camadas, ela é como um ogro. Você poderia chamar a Michelle para um programa inteiro falando só sobre essa capa, é incrível. A única coisa que eu pedi pra capa, eu dei total liberdade pra ela, eu só falei assim: Mi, eu não quero que a capa seja... todas as ilustrações, né, só tenham pessoas negras, pra não
puxa esse estereótipo, né? Mas ao mesmo tempo, eu quero que tenha pessoas negras, porque são as pessoas mais afetadas pela opressão prisional. Então, pra capa, ela decidiu fazer tudo numa sombra cinza que não dá pra dizer a cor das pessoas, né? Então aqui você tem uma pessoa que tá entrando no jogo, entrando no CDR, mas ela não quer estar lá, ela não quer entrar, ela não tem opções. E aí nós temos essa maravilhosa luz vermelha, que você não tem como dizer que é só uma iluminação, ou o que é, pra mim, assim, na minha interpretação, é uma luz normal que tá refletindo os chãos do Carandiru no dia do massacre. Caralho. Pra mim, é exatamente isso. Então, essa luz tá refletindo um vermelho. Você pode entender como você quiser. É o sangue que foi derrubado ao longo das décadas. Cada um tem a sua interpretação, ou é sinal de perigo. Mas se você prestar atenção nas barras, dá muita impressão que o sangue está escorrendo das barras. Caralho. Me arrepiei aqui. Velho, essa capa é foda. A Michelle mandou muito bem. A minha equipe é incrível. Aí dava pra fazer... Expandindo um pouco mais, dava pra fazer um negócio sobre sistema... Como é que é? Do bicho de 7 cabeças do Holocausto Brasileiro. Como é que é o nome? De sanatórios, sistema de sanatórios, as coisas horríveis que aconteceram aqui. Eu li esse livro, velho, agora eu não lembro o nome do lugar. Mas enfim, é o mesmo esquema, só que com um viés de crueldade ainda maior por explorar pessoas com deficiências intelectuais. E daria não pra... Só, né? Não apenas. Todo tipo de rejeitado, empregada que o patrão engravidou, todo tipo de pessoa não padrão era mandada pra lá. Hospital Colônia. Hospital Colônia. Hospital Colônia. Aquele lugar ali foi um... Putz, isso aí eu nem tenho coragem de escrever sobre isso. Quem sabe um dia. É por isso que outro levantamento é sempre a luta antimanicomial. Manicômios não são lugares legais, são lugares completamente desumanizados, que nem as cadeias aqui do Brasil. Então, se você vê, há uma conexão bem grande entre tratar pessoas com vidas, com desejos, com anseios, como meros objetos. Objetos defeituosos, né? Nesse clima super agradável... Domingão! Suas considerações finais sobre CDR. Considerações finais. Cara, alguém narra CDR pra mim? Eu muito mais narrar, eu quero jogar. Eu quero muito saber se é legal jogar. Galera, me ajuda a fazer isso virar realidade. É um projeto muito pessoal, assim, muito amador, muito feito como eu posso, e ele precisa muito de vocês, da comunidade. Esse é um projeto da comunidade para a comunidade, vai ser um marco na nossa história do RPG, essa comunidade. Velho, vai ganhar Goblin de Ouro se sair, pode ter certeza. Tomara, já me ligaram aqui e falaram, vou separar um Goblin de Ouro aqui para você. Então, vamos fazer isso acontecer. E aos que já apoiaram, eu queria agradecer muito pelo amor, pela confiança. São 72 pessoas que apoiaram. Então, lembra que é um jogo muito barato, né? O apoio máximo é R$50. Muitos jogos já estariam apoiados com 72 pessoas, já estariam financiados. Então, gente, apoiem CDR, é uma iniciativa fantástica, é um jogo com uma proposta fantástica. Tem muita coisa pra explorar nesse tipo de narrativa. Eu acredito que a Naomi, ela parte de um ponto de querer contar histórias novas e ao mesmo tempo um ponto de humanizar essas histórias muito importante. Ela trouxe uma equipe muito importante, muito sensacional, e
Não tem muito mais o que falar, assim, além de que, tipo, acessem catarse.me/CDR, o endereço mais fácil do mundo. E dá uma... CD-ROM, gente. CD-ROM, CD-R. A gente é velha, não, homem. Ninguém sabe o que é CD-ROM. Laura, sabe o que é CD-ROM? Tu deve saber, mas tu usou CD-ROM. Eu usei disquete. Eu usei disquete e usava Discman. E Walkman. Eu usava Walkman. Eu só não usei toca-fita. Aí é demais pra mim. Não, o Walkman é o toca-fita, Discman é o de CD. Ah, tá. Não, eu não usei o Walkman. Eu já comecei no Walkman. No Discman. Toda torta já. No Discman. Eita, eu tô velho. Eu não sei o que é CD-ROM. A humilhação. A humilhação. Deus do céu. Eu não sei o que é CD-ROM. É tipo um CD. É um CD. ROM. CD com memória ROM. ROM, sei lá. Oh, Sabe o que eu vou ter que dar de presente? Aniversário da Legião 4 de fevereiro. Um CD ROM com as músicas do High School Musical. Olha, uma mixtape. Mixtape. A gente tem nossas playlists. Bom, Então, né? acho Geração pendrive e tá tudo aí. que bom, né? Porque Deus me livre ficar usando CD e disquete. Tá queimando CD no Nero. Nossa senhora. Demon Tools. Dava errado e tu perdia o CD. E aí a banca tava fechando. Gente, obrigado pela atenção de vocês aqui. Conheçam o CDR, apoiem o CDR, espalhem a palavra de CDR. Naomi é uma pessoa que merece sua atenção. Contos Lúdicos é um projeto que merece sua atenção. Sigam essas pessoas envolvidas com esse projeto. E agora, pode dar o seu tchauzinho para as pessoas, Naomi. Sua despedida. Lembra quando eu falava uma frase inteira assim, super rápida? Mó legal essa época, né? Eu não faço mais isso. Como é que tu faz agora? Agora eu só faço. Galera, apoia aí catarse.me/CDR, dá lá uma chance pro projeto. Coloque o seu apoio, o seu amor nessa revolução do RPG. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o meu arroba em todas as redes é @NaomiNomit, meu nome 2 vezes, e CHI. É isso aí, valeu, falou, tchau, tchau, fui. Boa noite, bom domingo e cuidem uns dos outros.